Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Canal Corretor. É isso mesmo, vocês não estão no podcast errado. Eu sei que vocês esperavam ouvir essa saudação de outra pessoa, que já virou uma marca registrada dele aqui, mas podem ficar tranquilos que ele tá aqui sim, só que hoje de um jeito um pouco diferente. André Rezende, hoje é o nosso convidado especial do Canal Corretor. Como é que você está se sentindo aí do outro lado? Confesso que um pouco envergonhado, mas estou feliz porque, poxa, você teve essa ideia. A Má, já somos amigos, né, Má? A Má, nossa produtora aqui do Canal Corretor, poxa, jornalista de formação, me dá várias dicas, me ajuda em todos os podcasts, né, quando vai fazer edição, as ideias e tal. Eu tô honrado, mas tô envergonhado, viu, Má? Mas eu acho que vai dar certo, hein? Imagina, você é o comunicador nato, eu tô aqui, né, aprendendo com quem sabe. Eu nem me apresentei, né? Meu nome é Maíra Caixeta, sou jornalista, redatora, produtora do podcast Canal Corretor. Tô trabalhando há alguns meses aí nos bastidores com o André. E falei pra ele que a gente precisava conhecer melhor a história dele, que tem tantas experiências bacanas, né? Eu acho que tem muita coisa pra gente absorver. E as pessoas vão pegando um pouquinho aqui e ali nos episódios, né? Como a gente tem uma galera de peso que já esteve aí, mas a sua história também merece ser contada de forma completa aqui hoje. E aí, como você faz? Vou tentar imitar um pouquinho, eu sou mais da escrita, então estou um pouquinho nervosa também. Vai dar certo, vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Como você faz com os convidados. Eu quero saber sobre a sua formação, a sua trajetória profissional, como é que você iniciou nesse mercado de seguros. Boa, muito bom, Má. Vamos lá. É engraçado porque eu acredito que é a primeira vez que, de fato, eu vou falar, acho que de uma linha do tempo mais completa, né? Desse jeito aí que você comentou. E o meu início foi um início muito curioso, porque essa é uma pergunta que eu faço para todos os convidados, né? Porque, de fato, eu acabo tendo essa conexão, porque não tem ninguém que me recomendou a trabalhar nesse mercado. Foi muito por acaso. Eu sou de São Paulo, capital, e eu trabalhava numa empresa no centro da cidade. Tinha 15 anos na época. Bem novinho. Bem novinho. Tô com 41 agora, tinha 15 anos. E eu lembro que eu passava em frente a uma empresa que eu passava com um ônibus ali, né, num corredor, e tinha muita gente que entrava no ônibus. E eu falava, nossa, essa empresa aqui deve ser uma empresa legal para trabalhar, né? Porque toda vez que eu passo aqui de manhã, tarde, é uma galera que entra no ônibus. E aí eu li o nome da empresa, e na época minha mãe tinha acabado de ganhar um computador no consórcio. Ela foi sorteada no consórcio. E na época, poxa, isso 96, sou ruim de conta, 96 ali, 95. Quem tinha computador em casa eram pessoas ricas. Uhum. E minha mãe tinha feito um consórcio, ela foi contemplada, só que ela foi logo no início. E aí chegou o computador, eu falei, mãe, me ajuda a fazer um currículo, porque eu vou levar numa empresa que eu acho que deve ser uma empresa boa. Porque eu passo na frente. Você nem sabia do que era a empresa, nada. Qual era o segmento, nem o nome. Nada, eu lembrava do nome, da marca, né, da logomarca que tinha na frente e um prédio gigantesco. Eu falei, cara, bacana. Aí ela fez lá o currículo e na época tinha que entregar pessoalmente, né? Hoje em dia já nem... E aí eu fui levar o currículo lá. Eu lembro da moça da recepção pegar esse currículo. E aí, né, encurtando um pouco da parte até chegar na parte da entrevista, eu tava num grupo participando com 40 meninos para uma vaga de contínuo, que é o office boy, né? Mas na época tinha esse nome bonitinho. E aí, no meio da entrevista, eu fui passando, acho que na quarta ou quinta etapa, uma moça do RH lá, de Recursos Humanos, perguntou pra gente, pra cada um dos meninos lá, por que você escolheu essa empresa para se candidatar. E eu lembro que minha resposta foi exatamente... Foi muito inocente, acho que essa é a palavra. Eu falei, eu quero trabalhar nessa empresa porque eu vejo muita gente entrando no ônibus, eu acho que deve ser uma empresa muito boa, e por ser uma empresa de barco, pode ser uma empresa legal aí para eu começar minha carreira. E quando eu falei que pode ser uma empresa de barco, ela começou a dar risada e os meninos também. Era Porto. Era Porto Seguro. Peguei a referência pelo barquinho. E hoje ainda tá um pouco mais estilizado, mas na época era uma vela mesmo, bem quadradinha. Eu achava que era uma empresa de barco, não uma empresa de seguro. Caramba!
Caramba! E ela falou, não, André, aqui é uma empresa, é uma seguradora, se chama Porto Seguro. Eu falei, não, o nome eu sei, mas não é uma empresa de barco. Ela, não, é uma seguradora. E eu acho que essa espontaneidade, essa inocência, entre aspas, me ajudou. Eu fui passando pelo processo e dos 40 eu fui escolhido. Então, a minha história foi nessa linha, né? Foi nesse início. Só que aí eu entrei, aí você vê, né? O seguro acabou me escolhendo, né? Não tive essa oportunidade de falar, poxa, eu quero trabalhar com esse mercado porque é um mercado promissor, porque é um mercado legal, que hoje pra mim, de fato, é. Mas eu entrei exatamente numa área que eu sou apaixonado, que era de vida e previdência. Não é à toa, né? Que hoje é o podcast que a gente tá falando de seguros pessoais. E eu entrei com 16 anos na área de vida e previdência. Então, com essa idade, eu já comecei a perceber a importância desse produto. Eu lembro que quando eu estava ainda fazendo um trabalho de contínuo, né, de office boy, entregando documento nas áreas e tudo mais, uma das primeiras coisas que eu recebi de feedback, eu ia entregar um documento para um cara lá chamado Mário Piton. Preciso reconhecer agora alguns nomes, acho que eu vou lembrar de alguns aqui. Ele já sabe disso porque eu já liguei para ele para falar, ele ficou super emocionado quando eu falei para ele. Quando eu entregava um documento para ele, ele falava assim para mim, André, mas o que é isso? Eu falei, cara, não sei, a área técnica pediu para te entregar. E na época era a condição geral de um produto de vida. E condição geral, normalmente é um documento ali com 20, 30, 80 páginas, né? É o documento que tem no detalhinho o seguro. Omar, eu tinha, sei lá, 3 meses de empresa. Ele falou assim, ó, a partir de agora, você só vai me entregar documento com resumo e vai me explicar o que significa cada coisa. Você imagina, eu tinha 16 anos, eu queria matar ele. Eu falei, o que esse cara quer que eu faça aqui? Parece trabalho de escola. Eu fiquei muito bravo na época, só que hoje eu sou muito grato, porque ele me fez começar a estudar pela parte mais difícil, que é a condição geral. E hoje eu sou muito defensor disso, né? Eu falo pra galera que quer entrar no mercado, que trabalha já em algum produto, cara, você tem que conhecer a condição geral do produto que você vende, né? Porque isso vai te trazer conhecimento, né? O conhecimento liberta, vai te trazer bagagem na hora de você falar com o teu cliente. Você sabe que você tá vendendo de fato. Exato. Né? Eu vejo você falando isso mesmo. Eu falo muito disso, porque isso me ajudou muito lá atrás, né? Eu fiquei chateado, mas depois eu olhei e falei, cara, que bom que teve o Mário Piton na minha vida e que falou pra eu fazer aquilo. E o que acabou me ajudando a entender um pouco mais dos processos, né? E nesse interim, eu fui mudando aqui de área e tal, e teve um momento que eu fui para uma área chamada de protocolo. Eu tô contando isso para trazer um pouco, né, a nosso momento atual. A linha do tempo. A linha do tempo. E eu lembro de um corretor que entregava muita proposta. O cara protocolava muito, muito seguro de vida. Que é um outro mentor que eu tenho, um paizão de seguro, que é o Josmar Souza, da Mr. Liber, que já esteve aqui também, né, no canal Corretor. E eu vi, ele protocolava assim, cerca de, na época, era muita proposta, assim, sei lá, 10 propostas, era muita coisa. E era tudo física, né, aquele carimbinho físico e tal. E ele me falava, né, da importância da proteção. Aí eu comecei a entender que era o seguro de vida de fato, que não estava só resumido à morte e tal. E aquilo começou a me chamar a atenção. E aí teve um outro cara que chegou nesse mesmo período, que era o meu coordenador lá, que era o Fábio William Mota. Esse faz tempo que eu não vejo. Se ele um dia ver esse podcast aqui, também é uma forma de gratidão. Ele chegou pra mim e ele falava assim, ele falou, André, o que você faz hoje aqui? Eu falei, eu carimbo proposta. Ele, mas tá, e qual é o motivo desse carimbo na proposta? Eu falei, não, me falaram aqui, quando chega uma proposta tem que carimbar com a data do dia e guardo no escaninho lá, numa gaveta e entrego lá para a área responsável. Ele falou, mas você sabe a importância desse carimbo? Eu falei, não. Eu falei, então, pesquisa, estuda sobre isso, daqui 2 dias eu vou voltar, eu quero que você tenha uma resposta. Eu tinha 16 anos ainda, né? 17 anos. Então, aí isso, você vê, são mentores que chegaram me provocando, e aí eu fui entender que aquela data era super importante. Se eu não colocasse a data lá do dia que eu recebia, se eventualmente acontecesse um sinistro, né? Um acidente, uma doença ou até mesmo a morte, aquela data podia ser crucial para uma família. Você ali já começou a entender a dimensão, a relevância do seguro, especificamente do seguro de vida ou, né, de forma geral? Isso já despertou em você desde aquele momento? Desde aquele momento começou a despertar, eu comecei a entender a importância, mas quando a ficha caiu muito forte, foi quando eu passei pela área de sinistro mesmo, fui analista de sinistro. Quando eu paguei o primeiro sinistro como funcionário de uma seguradora, e eu tinha muito contato nessa época com o beneficiário, né? Então eu entrava em contato ali, eu já teve ocasião de uma moça entrar, para dar entrada, eu recebendo presencialmente, ela começou a chorar na minha frente,
E eu tive que pegar uma água pra ela com açúcar ali. E eu não entendi, ela não parava de chorar. E ela falou assim... eu não sei nem como eu vou te falar isso. Eu falei, não, pode ficar tranquila. Ela me deu a documentação assim, ela falou... Eu perdi meu filho tem uma semana. E você é a cara do meu filho. Eu abri o documento assim, quando eu fui ver o RG... O moleque não parecia comigo. Meu Deus. Então, assim, são várias histórias que foram acontecendo, especialmente na hora de pagar o benefício, que me marcaram. Eu falei, cara, esse produto aqui todo mundo tem que ter. Era inadmissível na minha cabeça, ainda moleque, muito radical. Eu falava, como tem alguém que não compra um seguro de vida? Como tem alguém que não tem uma proteção? Então, todas essas histórias foram acumulando, mas quando de fato eu vi uma família recebendo benefício, aquilo pra mim foi um divisor de águas, assim. Eu falei, cara... Todo mundo precisa ter isso aqui, de alguma forma, sabe? Precisamos falar mais disso. E você estava no ensino médio ainda, certo? Tava no ensino médio. Depois, quando você foi, né, para a faculdade, como é que a sua formação foi nessa área? Você foi por esse caminho ou não? Nada. Eu fui rebelde também nisso. Na época eu já gostava de dançar. Olha só, aí, revelações. Revelações, hein? Revelações. Eu gostava de dançar, na época eu trabalhava já em seguradora, mas à noite, né? Todos os dias à noite, final de semana, eu tinha um grupo profissional de dança e aí eu fui fazer educação física. Mas aí, imagina só, arrumei briga com meu pai, com a minha mãe, com o pessoal da empresa. Falou, como que você tá trabalhando com seguro aqui, fazendo educação física? O que tem a ver uma coisa com a outra e tal? Mas eu falei, eu vou fazer porque eu gosto. Me formei em educação física, só que eu percebi que a veia, né? Tem um ditado que a gente brinca no mercado, que é o bichinho do seguro, né? Depois que ele pica ali, é difícil sair e tal, né? Já tinha me picado. E aí eu terminei a faculdade, mas aí depois eu comecei a focar de fato em seguros. Aí eu fui fazer uma faculdade de seguros, que se chama Gestão e Negócios Securitários. E aí eu foquei bastante no ecossistema, né? Fiz a graduação, depois eu fui fazer um MBA em negócios, que saí um pouco do mercado de seguros, mas eu acabei usando muito das ferramentas, né, o que a gente estudou, para seguros. Aí eu cheguei a fazer, então, pós-graduação pela FIA, depois eu fiz MBA pela Fundação Dom Cabral, tudo voltado para negociação, para vendas, porque eu era um bicho do mato. Nessa época que eu falei que eu tinha 16 anos, você vê falando aqui, conversando, mas na época eu não falava nada, né? Eu brinco, mas é uma brincadeira cheia de verdade. Meu pai, se ele escutar esse podcast, ele não vai me deixar mentir. Eu lembro dele falar para mim que ele ia me levar em psicólogo, porque ele perguntava as coisas para mim e eu respondia não sei, ou ficava quieto. Ele falou, cara, você não conversa, você não constrói uma narrativa. Eu não conversava com ninguém, eu era extremamente introvertido. Eu vou ter retraído. Então, assim, parar de seguir aqui o roteiro para fazer uma pergunta, né? Eu não posso deixar de fazer. E como você desenvolveu, então, essa parte, né, da comunicação que hoje parece que é uma coisa nata, que nasceu com você, que você sempre... Você tem uma ótima desenvoltura, né, na frente das câmeras, inclusive, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade. Como você fez esse caminho? Como que foi, né? Então, é engraçado porque eu lembro dessa... Eu ainda tenho a minha... Eu acho que esse é o termo técnico. A minha personalidade, ela é ambivertida. Eu tenho 50% de um cara introvertido e tenho os outros 50% extrovertido. Eu não sabia disso. Eu fui descobrir depois de passar por terapia, fui procurar ajuda, um monte de coisa. Mas ponto importante, então. Você buscou ajuda. Busquei ajuda para entender o que estava acontecendo, né? E muitas vezes tem muito a ver com criação, né? Pai, mãe e tal. Eu tive meu pai separado da minha mãe. Enfim, tem uma série de coisas que na terapia a gente acaba entendendo, né? Hoje eu consigo falar com muito mais tranquilidade disso. Pai e mãe, amo os dois aí, são super... estão comigo aí até hoje. Mas tem coisa ali de infância que pegou muito. E aí eu busquei ajuda, só que é engraçado, né? Porque na época que eu dançava, eu já dava aula de dança. Olha que loucura. Eu era tímido, eu era introvertido, mas eu dava aula de dança. Sem saber que eu gostava daquilo. Eu fazia porque eu gostava, assim, de dançar, tá? Mas não que eu gostava de ministrar aula de dança, por exemplo. Você não pensava em ser professor? Nada. Nunca passou na minha cabeça. Só que dentro das companhias que eu passei, e essa foi especialmente na Porto também, porque depois eu passei em outras, né? Mas na Porto tinha uma amiga minha, até hoje, a Vanessa Andrade. Se ela escutar também, outro anjinho da minha vida aí. Ela chegou pra mim e falou, amigo, posso mandar seu currículo pra escola que forma corretores? Que era a antiga Funenseg, e hoje chama ANS, né? Escola de Negócios Seguros. Eu falei, vou fazer o quê lá? Não, você vai dar aula lá.
Você tem didática. Falei, para com isso, Van. Meu trabalho aqui, uma das atividades é dar treinamento aqui na seguradora, mas faz parte de um job que eu tenho. Não, tem coisa aí. Falei, não. Me dá seu currículo que eu vou mandar lá. Isso tem 10 anos, tá? Estamos em 2023, 10 anos para trás. Eu fiz meu currículo, entreguei para ela. Ela entregou na escola. Passei por um processo seletivo também com... Acho que na época tinha uns 35 professores, possíveis professores. Falei, o que eu tô fazendo aqui, meu? Tem um monte de cara falando bem lá, advogado, verbalizando bem pra caramba e tal. E eu lá, falei, meu, o que eu vou fazer aqui? E aí a gente tinha que montar uma aula sobre educação. Não tinha nada a ver com seguro. Eu tinha que pegar um tema de educação. E na época eu peguei sobre andragogia, né? Que é pra ensinar adulto e tal. E tinha que dar uma aula de 5 minutos. Gostaram de mim lá. Do nada, gostaram. Eu falei, cara, que estranho, né? 2 semanas depois, me colocaram numa sala de aula com 60 alunos. Aí me deu dor de barriga, me deu diarreia, me deu tudo que você pode imaginar. Você não tinha experiência de sala de aula até aquele momento? Nunca entrei em sala de aula como professor. Nem como nada. Fora, né, a dança. Fora a dança, que é um contexto um pouco diferente. Isso. Né, e treinamento dentro de seguradora, que é aquela salinha que tem, sei lá, 10 pessoas ali, novos funcionários entrando, mas numa sala de aula com 60 pessoas com várias experiências, né, homens e mulheres e tal. Primeira vez. Foi muito difícil, que de fato o nervosismo me pegou. Eu não tinha ido tão preparado, né? Eu falei, eu conheço dessa matéria, vou conseguir falar. O ledo engano, porque ali eu percebi o quanto eu precisava me preparar para dar uma aula, mesmo de um tema que eu conhecia. Só que foi engraçado, porque aí respondendo mais precisamente a tua pergunta, foi ali a virada de chave. Eu percebi que eu estava trabalhando dentro de seguradora fazendo uma outra coisa, e à noite que eu dava aula, eu estava mais feliz. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Era onde eu ganhava menos, né? Porque o meu trabalho principal era na seguradora. Só que onde eu tava mais... Eu parava a aula 10h30, 10h20 da noite, e eu tava felizão, meu. Eu tava radiante. Eu falava, cara, o que tá acontecendo? E aí, inconscientemente, eu comecei a estudar muito sobre isso. Sabe? Aula, comunicação, PNL, programação neurolinguística. Eu comecei a me apaixonar. E aí eu vi foi um livro, não vou lembrar agora o nome do livro, que me deu um insight, né? Falando assim, cara, eu sempre tomei muito feedback negativo em termos de exatas. Eu sempre fui ruim com número. Uhum. Na escola eu tirava lá, né? Eu também. Você também, né? Você me entende bem, né, mano? A gente fala disso várias vezes, né? Inclusive, né? É verdade. Até a experiência de sala de aula, que pra mim foi muito parecida com a sua, que eu caí de paraquedas, e aí foi apaixonante. Apaixonante, né? Eu acabei não seguindo como... Não, e eu sempre tive esses feedbacks, assim, da área de exata. Não, porque você precisa melhorar isso, não sei o que, curso, não sei o que e tal. E aí, eu não lembro agora o nome do livro, eu devia ter guardado esse nome. Você até antecipou uma pergunta que eu faria, né? No que você não é tão bom, então... Não, as exatas sou ruim demais. Nossa, eu sempre, quando tenho time assim, eu contrato alguém muito bom de números, muito melhor do que eu. Porque eu sou ruim mesmo. Vou fazer planilha, vou fazer conta de cabeça, essas coisas. Esquece, eu sou uma negação. Não tem jeito. Só que esse livro me deu um insight assim, cara, por que você não potencializa no que você é bom? E se você puder, delega aquilo que você não é tão bom. Aquilo me fez tanto sentido, e eu tive uma gestora que me falou a mesma coisa. E ela percebeu o talento que eu tinha, ela falou, meu, você é bom nisso aqui, ó, vamos fortalecer isso aqui, ó. Isso aqui que você não é tão bom, vamos dar um jeito. E as coisas começaram a ficar mais leves. Eu falei, cara, faz todo sentido. Então, essa chave virou numa sala de aula. Foi quando eu percebi que eu tinha facilidade. E aí, quando eu olho para trás, qual que é a facilidade que eu tenho? Eu consigo pegar temas complexos, eu empacoto ele e eu entrego de maneira simples. Como é que você faz isso, Rezende? Não faço a menor ideia. Você sempre fala que a gente tem 2 datas muito importantes na vida. Uma é quando a gente nasce, né? A data do nosso aniversário. E a outra é quando a gente descobre o que nasceu para fazer. Essa data foi agora. Então. Foi. Tem uns 10 anos que essa data aconteceu. Eu tinha 30 anos. E... eu gosto de falar essa frase, né? Porque às vezes as pessoas ficam, poxa, eu tô aqui, eu não encontrei meu propósito, essas coisas todas, tal. Isso é uma coisa legal da gente falar, porque eu acho que muita gente tem né? Essa busca e essa angústia. Exato, né? Exato. E comigo, assim, de certa forma, aconteceu de maneira natural, mas por isso que eu falei da Vanessa, porque a Vanessa foi uma pessoa que viu isso em mim, ela me forçou a levar o currículo, e aconteceu naturalmente, assim, né? Eu acabei descobrindo essa predisposição que eu tenho.
Só que isso ao longo do tempo eu fiquei ouvindo muito das pessoas. Até isso, porque foi uma amiga minha também que me forçou a ir pra banca, que eu fui aprovada para ser professora de redação no cursinho. Tá vendo só? Eu também não acreditava no meu potencial. Até hoje eu fico um pouco... Mas será? Será? E uma coisa disso que você tá falando que eu acho que é legal da gente ressaltar também é que você descobriu o propósito não pensando sobre isso, não se... Mas na ação, na prática, no dia a dia. Você estava fazendo ali um monte de coisas, procurando, né, ainda se encontrar profissionalmente. E aconteceu de uma maneira que você nem estava esperando, né? Talvez. Não foi tão planejado. Nesse sentido de, tipo, preciso encontrar o que eu nasci para fazer. Não, de repente você se deu conta de que estava fazendo aquilo que deveria. Exato. Não tava... E é curioso assim, né? Eu gosto muito desse poder de execução, né? E certamente foi isso que me levou a encontrar o que eu gosto de fazer, porque eu sempre fui testando muita coisa, né? Só que esse, quando eu testei, eu me encontrei muito, assim. Tanto que eu já fui extremamente criticado aí por colegas de mercado, amigos que eu achava que eram amigos, quando eu desisti de fazer algumas coisas. Por causa dessa linha que eu quis seguir na minha carreira. Então, eu queria saber isso, assim. Qual que foi o momento em que você decidiu que queria fazer carreira em seguros e o que veio depois disso, né? Porque você não trilhou um caminho corporativo tradicional, digamos assim, né? Que seria talvez o caminho natural depois que você decidiu. Como que aconteceu isso? Isso foi quando eu tinha 11 anos de Porto, eu estava com um time lá, comercial, já fazendo gestão. E naquela época, como eu tinha passado por várias áreas, eu tinha passado pela área técnica, área de aceitação, área de telemarketing, sinistro, comercial, todas as áreas dentro do seguro de vida eu tinha passado. E foi bom porque eu comecei a entender, com um pouco mais de consistência, como funciona uma operação de seguro de forma geral, né? Isso acabou me dando me deixou mais parrudo. Em contrapartida, nessa época, quando eu tomei essa decisão, que isso tem 2008, eu acho que isso daí foi em 2001, mais ou menos, quando eu tomei essa decisão de vou fazer uma trajetória um pouco mais horizontal. Ao invés de fazer a escadinha que todo mundo... quero aqui analista, vou não sei o que, agora coordenador, agora vou gerente e tal. Eu nunca pensei muito assim. Eu sempre quis fazer dessa forma, quando eu entendi o modelo do seguro. É como se fosse esses programas de trainee, né? Isso, que o pessoal exato. entra na empresa e vai passando por todas as áreas antes de galgar posições. Exatamente. Tanto que eu fiquei 11 anos numa empresa e eu tive 11 promoções. Eu fui passando por várias áreas. Então não foi um negócio chato. Eu fui conhecendo um monte de coisa. E aí quando eu mudei também da Porto, que eu fui lá pra Cardiff, era a mesma coisa. Eu falei, cara, eu vou pro BNP Paribas Cardiff. Eu falei, cara, eu quero entender como é que funciona aqui todos os canais de distribuição. Aí eu fui entender mais de massificado lá, Bank Assurance, fui entender um pouco mais de grandes corretoras. Então, aí de 2008 para 2010 ali mais ou menos, eu comecei a entender mais o business do negócio, mais a visão de negócio, que eu não tinha tanto, né? Eu tinha mais aquela coisa do produto de seguro. Tudo que eu aprendi enquanto disciplina foi lá na outra seguradora, mas ali eu comecei a entender de negócio. E foi nessa época, aproximadamente, que teve esse negócio do gatilho da aula, né? De poder falar, cara, é isso que eu gosto de fazer, que tem uns 10 anos, a gente tá em 2023, isso foi em 2013. É isso, né? Sou ruim de conta, tá vendo? É isso meu, 2013. Você fica perdido que nem eu, né? 2023, 2013. Então, nessa época, foi quando eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E toda a minha carreira, a partir daí, eu fui em seguradora, saí para empreender, já estive como corretor. Só que eu comecei a colocar todo o meu esforço nisso, em mentoria, em consultoria, em sala de aula. Eu comecei a entender qual eram as técnicas mais eficazes para poder ensinar um adulto. Porque para mim era tudo pedagogia. Eu falei, não, pedagogia é para criança, andragogia é para adulto. E aí eu comecei a estudar um pouco mais de andragogia. Eu nunca ouvi falar esse termo, eu acho. Andragogia é o método de você ensinar adultos, que tem que ser totalmente diferente de criança. Que legal. Eu acho que mas você vê, eu não conhecia, mas depois que eu fui estudar, eu percebi que era muita coisa que eu já fazia em sala de aula. E outra coisa. Sem saber. Usando o seu poder de comunicação. Então. Que era uma coisa, era uma fraqueza que se tornou uma força.
E essa fraqueza que se tornou força, o que me ajudou? Eu tomei uma decisão em montar um canal no YouTube. Isso já tem um tempo também. Por quê? Eu falei, cara, eu sou tímido e sou introvertido. Eu preciso destravar. Como é que eu destravo? Eu tenho que aparecer. Eu tenho que ligar a câmera e colocar algum canal no YouTube. E eu fiz. E era sobre o que esse canal? Era de seguro de vida também. Só que era um canal que chamava Me Proteja. Foi o primeiro canal que eu fiz. Fez por conta própria. Por conta própria. Por quê? Porque eu queria treinar a minha comunicação. Eu queria perder um pouco da timidez. Eu queria desenrolar um pouco mais a minha dicção. E funcionou. Funcionou. Na época, ela olha pra trás, olha os vídeos e fala, meu Deus do céu, né? Agora o pessoal vai procurar lá, ó, vai te achar lá. Ainda tá no ar? Eu não sei se tá no ar aí, não lembro se ele tá no ar. Se tiver, você pode... Nossa, mas era muito bom, era muito bom. Só que na época, olha que louco, né? Eu tava com o canal pequenininho e eu lá quietinho, fazendo meus vídeos e tal, falando de produto e tal, não sei o quê. Depois de 6 meses, veio uma empresa fora do Brasil... representada por um escritório no Rio de Janeiro, pedindo pra eu tirar tudo do ar, por causa do... Porque eu sozinho fiz lá minha logo, era um guarda-chuvinha lá, Me Proteja, tá bem simplesinho. Só que o guarda-chuva era um problema, porque era a mesma imagem que essa empresa usava. Eu recebi uma notificação extrajudicial em casa, eu tive que parar com tudo. Aí você imagina, o sonho... Eu falei, cara, eu fiz isso pra treinar, uma coisa que eu gostava, eu tive que tirar tudo do ar. Aí eu confesso que eu quase pensei em desistir de tudo. Falei, vou voltar o que não te deixou desistir? A paixão por fazer um negócio que eu gosto. Falei, cara, eu não vou desistir disso aqui, porque eu me encontrei, cara. É a segunda data, né? Agora eu sei porque eu tô aqui. Não é uma empresa que vai falar pra eu parar que eu vou parar. E eu nem tava incomodando, eu não tinha 1000 seguidores no YouTube. Era bem pequenininho. Só que de alguma forma eles olharam ali, acho que eles estavam vendo mais potencial em mim do que eu mesmo vi em mim. Talvez. Provavelmente. A síndrome do impostor. A síndrome do impostor de novo, velho. Mas você falou que você recebeu muitas críticas, né? E aí a gente acabou falando de outras coisas. Eu não sei se você quer falar um pouco mais a respeito disso. O motivo, né, dessas críticas que você recebeu de colegas, de amigos, em relação às suas tomadas de decisão de carreira. Eu acho que... Não, posso falar. Eu tive muita crítica porque, assim... Quando você está no ambiente corporativo, né, Má? Você tem... Pô, já passou por algumas empresas também, né? Sim. Você acaba tendo uma... Hoje eu posso falar com mais tranquilidade. É uma falsa segurança, né? Porque você está ali registrado, CLT, né? Salariado. Aí você tem o ticket refeição, o ticket alimentação, plano de saúde, não sei o quê. Tarará. Lógico que é bom. Não vou falar que é ruim, não. É muito bom. Só que quando eu percebi do que eu gostava de fazer, e dentro da empresa, eu não ia ter espaço para fazer o que eu gostaria de fazer. Eu já tinha percebido que não ia dar, não daria para fazer da maneira que eu estava. Você já tinha passado por quantas corretoras ou seguradoras? Eu tinha passado já pela Porto, pela Cardiff, pela AXA. Eram as 3 seguradoras que eu passei, porque depois eu passei pela Centauro, passei pela Segfy, estive sócio de uma corretora e atualmente eu faço parte da ASUS lá como head de treinamento e experiência para corretores. Mas de todas essas empresas, o que eu tinha passado era Porto, Cardiff e AXA. Eram essas 3. Até aquele momento. Até aquele momento. E eu tinha percebido, eu falei, cara, uma empresa muito grande e tal. E eu tinha várias ideias, mas eu falei, cara, como é que eu vou colocar tudo isso em prática? E não rolava, era difícil e tal. E eu tinha esse desejo de empreender também. Eu queria sair um pouco dessa segurança. Eu falei, poxa... Eu quero entender como é que isso funciona. E quando eu tomei a decisão 1 ano antes de fato sair. E aí eu fui guardando dinheiro, fazendo pezinho de meia. Foi na época que eu comecei a estudar sobre dinheiro, porque eu não tinha noção do que era, né? Sabe, o dinheiro tá na poupança. Pô, não, cara, guarda seu dinheiro direito, Mas né? já tinha seguro. Já tinha seguro. Nessa época eu já tinha acho que 3 apólices de seguro de vida já. Pelo menos estava protegido. Ainda não sabia lidar com o dinheiro, mas tinha seguro a sua proteção garantida. O que eu não sabia era... Se der uma dor de barriga agora aqui no sentido de... não de doença ou acidente, mas, cara, acabou o dinheiro. E aí, vai tirar da onde? Reserva de emergência, né? Produtos financeiros. Não manjava nada disso. Aí eu fui estudar. Aí eu fiz 1 ano fazendo planejamento financeiro. Por quê? Eu falei, cara, eu vou sair do corporativo, dessa segurança. Se eu tiver algum problema, eu sei de onde eu vou tirar o dinheiro, né? Pra esse cotidiano, né? De contas que não param de chegar. E foi exatamente o que eu fiz. Eu me preparei 1 ano. Aí, quando eu saí de novo... dessa empresa, eu acabei ouvindo essas críticas. Pô, mas como que você vai sair? A empresa paga um baita salário, todos os benefícios, não sei o quê, parará. Gente, eu sei, mas eu quero testar, eu sou novo ainda. Você tava com quantos anos? Eu tinha...
2016. Ó, tá entregando a idade. Eu tô entregando. Eu tinha, acho que, 33 anos. Nossa, eu sou bem ruim de idade de conta. Enfim, é só pra gente se, mas eu tinha, se situar eu tinha acho que uns 32, 33 anos. Ainda era um momento... Né? Ainda eu falei, cara, se tudo der errado, pensei comigo, se tudo der errado, eu tô novo, eu tenho saúde, meu. Se tiver que... Você já era pai? Já era pai, já era duas pai, filhas? já tinha as meninas. Mas eu tava muito confiante. É muito louco, eu não sei como... Mas é legal falar isso, até porque tem muita gente que depois, principalmente depois que casa, tem filhos, tem mais medo, né? De se arriscar, de repente, igual, deixar uma suposta segurança pra empreender e... Não, eu fui pra cima. Eu fui pra cima porque eu tinha certeza que ia dar certo. Eu falei, cara, vai dar certo. Eu sei que eu vou ter que, talvez, descer um degrau, dar uma respirada, dar uma repaginada, ver tudo que tá acontecendo. Foi exatamente o que rolou. E tudo isso aconteceu também quando a gente pega aí a pandemia, né? A pandemia, se eu não tivesse feito isso antes, eu não estaria preparado como eu já estava para aula online, trabalhar de home office. Eu sou extremamente produtivo trabalhando de casa. Tem gente que não consegue. E tá tudo bem, não tem melhor. Pra mim, eu tenho muito mais resultado trabalhando de casa do que trabalhando no escritório, por exemplo. Vamos falar disso, então. Vamos falar. Porque eu acho que é um tema muito relevante nesse momento, né? Sobre como você consegue organizar essa rotina, porque você faz 1001 coisas, né? Quem acompanha um pouco aí as suas redes sociais e o seu trabalho no Canal Corretor e nas outras frentes também em que você atua. Eu às vezes te pergunto, né? Como é que você faz, André? Seu dia deve ter 36 horas. Então, você tem uma disciplina, né? Obviamente, mas como que você se organiza? E como você consegue ser produtivo em home office? Boa. Não era também, viu, Mar? Era um desastre. Era bem ruim nisso. Quando eu comecei a estudar, a minha veia de estudo mais para comunicação, comportamento humano e tal, no meio desses estudos eu comecei a ver também a parte de produtividade, que é um tema que eu gosto muito, porque eu não era nada produtivo antes. Tanto que quando eu saí, e aí já para fazer o link com a tua pergunta, quando eu saí do corporativo que eu comecei a empreender, acho que isso eu não falei em lugar nenhum ainda. Acho que não foi em bate-papo nenhum. Em primeira mão. Primeira mão. Vamos Mas lá. acho que eu não falei mesmo, não. Não lembro, acho que não falei. Eu saí. Os primeiros 3 meses que eu fiquei empreendendo, eu não tinha hora para acordar. E quando eu acordava, normalmente eu ligava um streaming, sei lá, qualquer um desses aí, ou ligava videogame, ficava jogando, almoçava, ia dormir. Eu fiquei 3 meses fazendo isso. No 3º mês, me deu quase que uma depressão. E aí caiu a ficha. Eu comecei a me sentir inútil. Falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, meu? Eu planejei tudo isso, eu tô há 3 meses assistindo filme, acordando sem um horário fixo pra trabalhar, jogando videogame, dormindo tarde. Eu tô inútil, me senti um cara inútil. Só que demorou 3 meses pra essa ficha cair. Aí quando eu decidi virar o jogo, eu falei, cara, não dá. Aí foi quando as coisas começaram a fluir. Você deve ter sentido o impacto disso na sua saúde também, provavelmente. Total. Porque o sono é muito importante. Total. O financeiro eu não tava sentindo ainda porque eu tinha guardado a grana. Então eu tava pagando as contas, tava tudo certinho, tá? Mas a saúde, relacionamento social com a galera, eu percebi que eu não tinha muito assunto. Eu cheguei e falei, cara, eu sou um inútil. Essa era a frase que vinha na minha cabeça. Mas foi bom que deu esse choque, porque aí eu comecei a me programar melhor, né? Então hoje, assim, é engraçado, né? A gente falou disso recentemente, né? E tem corretor que manda as mensagens no meu direct lá. Pô, André, quantas horas tem no seu dia, não sei o quê? Eu falo, gente, é a mesma que vocês. A diferença é que eu tenho um chefe que é rigoroso comigo. Que é você mesmo. Não, a minha agenda. A minha agenda é minha chefe. Por quê? Tudo que eu vou fazer, eu coloco na agenda. E eu vacilo. A gente erra, né? Ser humano. Eu já vacilei nos tempos atuais, 2023, de esquecer de colocar na agenda e esquecer compromisso. De 2 reuniões encavalar no mesmo horário, uma marquei, a outra eu esqueci. É vacilo meu. Então, eu procuro assim, minha agenda é um negócio muito sagrado hoje, assim. Eu costumo preparar a agenda normalmente de 1-2 meses. Eu sempre tenho agenda para 2 meses para frente. Só que toda semana, uma semana anterior,
Eu dou uma repassada na semana seguinte pra ver, ó, tudo os compromissos que tem, o que eu preciso me organizar com horário. E assim, eu sou chato. Tem gente que fala que... Eu falo que é chato porque... Mas, por exemplo, eu tenho um compromisso às 9 horas. Eu não olho pras 9. Eu olho sempre qual é o horário que eu tenho que sair de casa. Pô, 9 horas eu tenho que estar com 15 minutos de antecedência lá. Então eu vou sair tal horário, considerando o trânsito e tal, não sei o quê. Você faz isso no papel ou no celular? Agenda eletrônica, o Google Agenda. É a minha ferramenta. É gratuita e... Usa algum outro aplicativo? Nada, mais nenhum. Só o Google Agenda. Tudo que eu preciso fazer. Usa as cores diferentes lá para categorizar o tipo de compromisso? Eu faço gestão à vista. Então, por exemplo, tudo que é pessoal, assim, exame médico, eu tenho que fazer alguma coisa assim, ou levar minhas filhas para algum lugar, eu deixo em vermelho. Porque eu tenho um mantra comigo, que eu aprendi com um dos caras que eu gosto muito, você já sabe quem é, que é o Joel J. Sim. Né? E ele fala de 3 pilares, né? Que é saúde, família e trabalho. Não inverta essa ordem. E desde quando eu fiz uma mentoria com ele, eu uso isso pra minha vida. Então, por exemplo, tudo que é saúde, família, eu uso vermelho. É prioridade na minha vida. Prioridade, não tem conversa e tal. E as outras coisas eu deixo em azulzinho lá, que é o padrão, né? E as aulas que eu dou extra, eu deixo em amarelo ou laranja lá, dependendo da turma que eu pego. Mas eu deixo tudo no Google. E não só os compromissos. Eu deixo, por exemplo... Eu gosto de fazer meus estudos todo dia. Eu separo 30 minutos por dia para estudar alguma coisa. Cada dia é um tema. Então, tem dia que eu estudo só de vendas. Tem dia que eu estudo só sobre comunicação. Tem dia que eu estudo só sobre PNL. Então, você tem um cronograma de estudos. Eu tenho um cronograma de estudos. E eu coloco esse cronograma também na agenda. Então, eu ponho lá. E como que você seleciona esses temas? É para as aulas que você dá ou... Depende muito do timing. Por exemplo, se eu não tenho nenhuma aula para fazer agora, nenhuma palestra. Aí eu vou no que eu gosto. Que normalmente é assuntos de comunicação, comportamento humano, neurovendas. Eu gosto muito desses temas. Normalmente eu vou aqui. Mas agora eu tenho que fazer uma palestra. Uma palestra sobre inovação e tecnologia, por exemplo. Eu vou dedicar esse tempo para ver um pouco mais sobre isso antes dessa palestra. Então eu vou adaptando muito de acordo com a necessidade. E como você se prepara para gravar os episódios do Canal Corretor? Eu me preparo normalmente de 10 a 15 dias de antecedência. Porque eu falo com os convidados... A pessoa organizada é outra coisa. Ai, meu Deus. Pro Canal Corretor eu faço isso. Quando eu vou fazer uma palestra nova, eu fico treinando. Teve gente que já falou, você é maluco, André? Não, mas eu treino pelo menos 10 dias antes. Uma palestra, por exemplo, eu monto a palestra, 10 dias antes do dia da apresentação, eu treino todos os dias aquela palestra. Você treina na frente do espelho, você se grava, como é que você faz? Eu me gravo, coloco a câmera, coloco a apresentação na TV da sala, passador de slide, coloco a boneca das minhas filhas como audiência, os ursinhos, plateia, é verdade. Plateia, eu fico olhando, Tem gente que fala, nossa, né, mas eu falei, gente, mas pra mim o treino é o que vai levar um bom resultado. Aí eu fico fazendo isso direto. A mesma coisa pro podcast, assim, que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu fico lá já pensando nos convidados, o que eu vou fazer e tal. Já fico preparando, né? Pô, que tipo de pergunta é legal fazer. E as perguntas, normalmente, que eu tenho curiosidade, tá? Eu falo que é chapéu de aluno porque é mesmo, né? Eu fico anotando ali o que eu... Hoje eu peguei esse Hoje chapéu. você pegou, né? Tô aqui com ele. Mas eu gosto de fazer dessa forma. Eu vou preparando muito, muito com base no que eu gostaria de saber. E essa preparação que antecede, pra mim, cara, é o detalhinho. É o detalhinho. Mas você não improvisa? Lógico, tem alguns momentos que você tem que improvisar, mas o improviso é a exceção. Toda a outra parte o segredo é fazer parecer que é natural, que aconteceu tudo ali no momento. Mas para isso acontecer, tem que ter toda uma preparação. E eu sei disso, mas eu... Tem que ter. Precisava trazer aqui para as pessoas também saberem um pouquinho, né, do que rola nos bastidores. Tem que ter, mas tem que ter e... Não é só chegar e gravar. Não, e se acontece o contrário, putz, isso me pega também, sabe? Alguma coisa que inesperada, vamos fazer tal coisa aqui, tal. Peraí, deixa eu ver, me dá um tempo para ver o que é isso. Deixa eu estudar, Porque, de certa forma, é um carinho com o público, né? As lives, faz até tempo que eu não faço live, mas teve uma época aí, logo quando começou, um pouco antes da pandemia, eu comecei a fazer muita live. Depois da pandemia virou moda isso, né? Uma galera começou a fazer. E toda live que eu colocava no ar, até hoje, assim, quando eu faço roteiro.
Eu coloco lá, sei lá, tem 8 bullets que eu tenho que falar. Ó, não posso esquecer desse item, esse item. Eu coloco num papelzinho lá, ou no celular. O roteiro tá aqui, ó. Não vou esquecer de falar disso. Nossa, mas você... Eu acho que é melhor, porque quem tá... Poxa, o tempo é precioso pra caramba hoje, né? Se a pessoa parou pra ouvir um podcast, parou pra te assistir numa live, o mínimo que eu vou fazer é me preparar pra entregar um material legal. Só que é de mim isso, né? É uma coisa que dá trabalho. Às vezes você tá cansado ali pra fazer, mas quando você gosta de fazer o negócio... Dá pra ver que flow. você Nossa. tem paixão pelo que faz. É muito né? bom. E de todas essas funções que você desempenha hoje, se você tivesse que escolher um projeto só pra tocar até o fim da vida, qual seria? Até o fim? Podcast. Ficaria no podcast até o fim da minha vida. Por vários motivos. Posso falar o motivo? Por favor. Primeiro porque... Eu não sei quando que vai sair esse episódio, mas eu já tive o privilégio de conversar com mais de 50 personalidades. É um MBA pra mim isso. Porque são várias histórias diferentes, são várias dicas profissionais, tanta coisa que eu aprendo, tanto ponto de vista que eu não tinha olhado. Coisas que às vezes até eu escuto assim, eu falo, nossa, mas será que é isso mesmo? Isso tá me ajudando, inclusive, a frear julgamento, meu. É muito louco, né? Porque eu olho e falo, cara... Eu tinha, que nem no passado, eu olhava assim pra venda de seguro de uma forma. Que era, não, isso aqui que dá certo. Isso aqui não dá certo, não. Nossa, mas... Eu caí do cavalo esse tempo aqui. Porque tanta coisa legal, tanta gente tendo resultado maravilhoso fazendo de formas diferentes. Eu percebo muito isso quando eu vou fazer as decupagens dos episódios. Às vezes tem pontos de vista até antagônicos, contrários, mas que... ambos fazem sentido, cada um faz do seu jeito. E isso que eu queria falar também, que eu aprendo demais, né? Não é? É muito louco. E eu sou uma pessoa completamente, né, fora da área. A minha primeira experiência profissional trabalhando, né, com conteúdo para seguros. E eu acho que isso é uma das grandes forças, né, que você tem, que você traz aqui para o podcast, que é falar disso de uma forma leve, descomplicada, que é interessante, inclusive, para leigos, como eu era antes de, né, trabalhar com você aqui, e se torna uma coisa interessante para o público em geral, né, de conscientização não só para quem é da área, não só para os corretores, mas de uma forma bem ampla. Bem ampla, não, é maravilhoso, porque esse é um dos pilares. O outro que a gente vai se conectando com pessoas incríveis, né? Que nem a gente tá fazendo agora esse aqui, especialmente em BH. Tô conhecendo presencialmente pessoas muito legais, que a gente só tinha conexão por rede social, né? Estou bem feliz, né? Aqui na minha terra. Não é? Tá aqui, ó. Conseguimos, né? Casar a agenda aqui também. Então, cara, eu viveria de podcast. Então, né? Na verdade, eu sou do interior de Minas, né? Minha terra é Minas. É Minas, né? Estamos em BH, enfim. Mas faria fácil, podcast é um negócio que me ensina em várias áreas da vida, assim, de melhorar minha comunicação, melhorar meu networking, melhorar aprendizado. Cara, tem tanta coisa que eu escuto aqui que eu coloco em prática e dá resultado. É muito legal. Teve uma que eu fiz, eu até brinco com a Mara. A gente fez lá em São Paulo, a Mara Suto. Mara, um beijo pra você, Mara Suto. Ela veio com um negócio aqui, com a técnica do riso. Ela tava aqui falando comigo, ela sorrindo assim, eu comecei a sorrir com ela, assim. Aí eu falei, Mara, isso aqui é a técnica do riso. Ela falou, André, e você vê, é uma coisa tão óbvia, mas eu precisava participar de um podcast, entrevistar ela pra ela falar isso pra mim. Que é verdade, o sorriso é um negócio universal, né? Qualquer lugar que você tiver aqui do planeta, não conheço nenhum lugar que o sorriso é o contrário, né? Acho que em Minas ele é mais aberto. É mais aberto? Puxando sardinha. Mas você vê, é tanta coisa legal, pra mim, assim, de tudo, respondendo a tua pergunta, de tudo que eu faço. Eu amo muito tudo que eu faço, mas o mais é o podcast. E o que você gosta de fazer nas suas horas livres? Ficar com as minhas filhas. Minhas princesinhas, Izzy e Eva. Ali, nossa, ali é... E quando você tá em casa com elas e precisa trabalhar, como é que é? Elas respeitam muito, elas já sabem muito do que eu faço, né? Engraçado porque... Como eu trabalho muito de casa, elas estudam de manhã, aí eu vou buscar na escola do almoço, elas ficam à tarde pra noite comigo, né? E eu sempre falo, meninas, ó, papai tá trabalhando, se vocês quiserem brincar, pode descer, se quiser ficar no quarto, fecha a porta, só não posso ter barulho porque eu falo muito, né? Muito treinamento, é muita palestra. Elas super respeitam e o mais curioso foi quando elas perguntaram o que eu fazia.
Como é que você explicou pra elas? Pois é, né? Quero saber. Porque elas, ó, vê, escutando falar de morte, fala de acidente, fala de doença o dia inteiro, né? Falando de produto e técnica de venda e tudo mais. E aí, o dia que a Isa me perguntou, a mais velha, papai, o que você faz? Você gosta de seguro de vida aí? O que você faz? Aí eu respondi assim pra ela, falei, filha, o papai ajuda outras pessoas a protegerem outras famílias. Ela, nossa, mas como que você ajuda a proteger? Eu falei, por meio de um produto, de um benefício, que se tiver algum imprevisto na família, imagina só um papai e uma mamãe que vier a faltar, um papai e uma mamãe que fica doente, você vê, ó, as contas não param, né? Toda semana que a gente não faz compra do mercado, a gente não tem que pagar lá o boleto do plano de saúde, a gente não quer passear, não quer viajar. Pois é, imagina você ficar em casa aqui porque tá doentinho, né? Ou sofreu um acidente. O papai vende uma coisa que ajuda neste momento. Só que eu ajudo outras pessoas a fazerem isso com outras famílias. Nossa, que legal, né? Eu podia simplesmente falar, eu trabalho com seguro de vida. Então eu quero trazer para elas uma visão que eu não tive no passado. Porque hoje ninguém tem vontade. Quem quer trabalhar com seguro hoje? Quem quer ser corretora de seguros? Quem quer trabalhar em seguradora, ser securitário? Ninguém quer. Não é uma... Porque não sabe. Não é uma meta de carreira, não né? É. As pessoas acabam... Eu vejo muito nas histórias, né? Que a gente traz aqui, caindo de paraquedas. Total. Né? Ou... Você sempre pergunta, né? Alguém da família que acaba puxando, ou por ocasião, né? Mas quando você tá dentro e consegue passar essa visão para quem tá de fora, pode mudar esse cenário, né? Pode. Porque hoje eu enxergo como uma carreira muito promissora. Não, o mercado super tá no desenvolvimento ainda. A gente precisa crescer muito ainda no Brasil. Tem muita coisa pra gente fazer. Só que é um mercado extremamente promissor, financeiramente super rentável. Cara, eu tenho vários amigos corretores, né? Que ganham muito dinheiro. Tem muitos que ganham pouco, verdade, mas como qualquer profissão, né? Mas é uma área que pode trazer aí, pode mudar vidas. Pode mudar vidas, além do que o benefício pode fazer ali, né? Mas como carreira, pode mudar a vida. Quando você conhece, você reconhece a necessidade, né? Eu, depois de estar aqui, quis, né, fazer também o meu seguro. Exato, né? Tudo que você viu, você vê. Você não nunca tentou me vender, nunca me ofereceu, nunca me perguntou, e aí, você tem seguro de vida ou não? Tem interesse de fazer? Eu que falei, depois de tudo que eu vi, eu quero, preciso, né? Ainda mais, né? Sou profissional autônoma, liberal, como tantas pessoas da minha área e de muitas outras, né? Que eu acho que isso é uma coisa que está cada vez mais comum. E, enfim, é muito... Mas eu gosto, assim, horas livres com as minhas gatinhas, com a minha princesa também, com a Pri, com a minha esposa. São momentos que, assim, a gente, quando é pai, né? Vou falar agora a figura de pai mesmo, né? A Isa tá com 10 e a Eva tá com 7. Eu escutei de um cara chamado... Se eu falar o nome errado aqui, me desculpem, pessoal, mas acho que é Marcos Piangers o nome dele. Ah, eu sei quem é. Sabe quem é esse cara? Sim, um barbudo e tal, né? Em algum podcast que ele fez, se eu não me engano, foi com o Caio Carneiro que ele fez, eu não lembro agora. Mas ele falou assim, cara, quando você para analisar que você tem basicamente 6 a 7 primaveras para passar com seu filho, a sua visão vai mudar em relação ao tempo de qualidade que você passa com eles. Aí se você parar para analisar friamente, né? A mais ela tá com 10. Vai passar a adolescência, espero que seja uma adolescência leve, não seja chata, né? Como a gente já passou, né? Mas vai chegar uma fase que ela não vai querer mais estar com a gente, não vai querer mais viajar com a gente, não vai querer mais fazer os programas que a gente faz hoje todo mundo junto. Cara, mudou minha cabeça um pouco quando eu vi isso também. Ele fala muito sobre paternidade, criação de filhos. Isso. Né? E aí, eu já tenho isso há um tempo, assim, né? Desde quando elas nasceram, eu sempre procurei ser um pai muito presente, de brincar, de estudar, que nessa coisa de disciplina de estudar. Ontem tive... Você passa isso pra elas também. Total. Ontem ela chegou, começou a chorar. Ela teve prova de história. Papai, não tô conseguindo. Por quê? Eu ensinei as duas a estudarem sozinhas. Elas estudam sozinhas agora. Mas eu ensinei. E elas se ajudam, provavelmente. Se ajudam, mas cada uma no seu quadradinho ali. Mas eu falei, estuda, faça um resumo e depois você me explica. Tô indo super bem. E eu não exijo tirar 10, não. Vai na média, se for acima da média, parabéns. Não quero nota baixa, não quero ninguém repetindo de ano. E elas vão super bem. Só que ontem chegou chorando.
papai, não tô conseguindo, não tá entrando na minha cabeça, não tô conseguindo decorar. Eu falei, não, mas você não tem que decorar, você tem que entender. Não, mas não tô conseguindo, é muita coisa, história, não sei o que e tal. Chato pra caramba, né? Mas eu falei, aí eu mantive a pose lá, falei, filha, tá, o que você não entendeu? Eu não entendi nada. Aí, falei, cara, meu papel de educador, tudo bem que o meu negócio é pra adulto, mas eu não posso ignorar o pedido da minha filha. Falei, vamos fazer diferente? Não faz resumo hoje. Cada página que você vai ler, você vai pegar um trecho, um parágrafo, leia em voz alta pra mim. Assim que você terminar cada parágrafo, me explica o que você entendeu do parágrafo. Aí fiquei com ela 1h30. Parou de chorar, ficou calminha. Aí quando termina aquilo, fala, pô, não tem preço. É o tipo de memória que eu quero colecionar, sabe? Porque às vezes o que falta é isso, né? A presença, Exato. a atenção plena, né? Como eu parei chamam. tudo, tava assistindo um filme lá, tava muito legal. Falei, cara, peraí. Saúde, família, trabalho. Saúde, não inverta a ordem. Parei tudo, falei, filha, vou te ajudar. Mudou, sabe? Então é uma coisa que eu prezo demais. E tem tudo a ver com o trabalho, né? O Josus falou um negócio pra mim uma vez. Ele falou, cara, isso acho que foi no MDRT que ele viu lá de um mentor dele lá. Ele falou, cara, você que tem aí troféu atrás de você, tem placa, né, de reconhecimento, que ganhou prêmio de seguradora e tal. Tira tudo. Joga tudo fora. Se você vende seguro de vida, proteção em vida, coloca a foto da sua família, meu. E você já ganhou um prêmio... Já ganhei. Bem relevante, né? Já. Na época da Porto, foi quando eu validei o processo, né? Porque hoje eu falo para os corretores que é possível ter uma venda, uma vida com comissões recorrentes, vitalícias, né? Porque eu consegui fazer isso na prática. Na época de Porto, eu fazia um trabalho muito parecido como de corretor, né? Eu vendia seguro de vida. E teve um ano lá que foi 2007, acho que foi 2007. Eu ganhei no Brasil, eu fui o campeão com mais de 1000% da meta lá, vendendo seguro de vida individual e coletivo. Então eu consegui validar o modelo nessa época, mostrando, porque hoje eu vejo, hoje a gente tem o brasileiro de forma geral é muito imediatista, né, mano? A gente quer tudo muito na hora, né? E o corretor que quer trabalhar com esse tipo de produto, ele tem que ter uma mentalidade de médio e longo prazo. Se ele não tem essa mentalidade, esquece. Aí, porque ele vai querer já logo de cara e, tem uma série de questões aqui culturais, tem uma série de coisas que as pessoas não oferecem. Então, quando eu mostro que dá para fazer com essa mentalidade de médio e longo prazo, eu falo exatamente o que eu fiz lá em 2007. E que hoje até mais evoluído, né? Porque tem tanta ferramenta aí pra ser utilizada, né? Não é só um discurso, né? Não é só um discurso. Eu gosto porque eu vi na prática isso acontecer. Como vejo, né, vários corretores fazendo isso. Você citou, né, alguns mentores, algumas pessoas também que ao longo da sua trajetória fizeram a diferença, deram um empurrãozinho aqui, outro ali. E hoje, assim, quem são suas principais referências? No mercado e na vida. No mercado, acho que eu já falei alguns aqui. O Josus é um cara, pra mim, muito... um paizão, né? Eu falo que ele é meu paizão de seguro. O Fábio, né? Que foi um cara, o William Mota lá, que foi um coordenador que eu tive lá no passado. Já tive alguns gestores muito bons, né? A Luciana Giannini foi uma das gestoras que mais me ensinou a parte de que estudar é importante. É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço hoje. Luciana Giannini. Tem o Matheus Nicolau, que é o meu líder hoje. Um cara incrível, mineiro, né? É ruim mineiro ser chato, né? Mineiro, um cara incrível, além de ser uma pessoa maravilhosa, aí tecnicamente falando, pra mim é o cara que mais conhece do mercado de seguro de vida no Brasil. É uma enciclopédia fora do comum, assim, um cara muito 10. Tem tanta gente, né? Até injusto não falar o nome de todo mundo aí, mas... Tem mais pessoas, mas acho que essas que estão agora mais comigo aqui, mais próximas, né? De fora... Eu não acompanho muitas pessoas, eu tenho poucas, mas as poucas eu sou bem fã, assim, bem de comprar de olhos fechados que se estiver vendendo alguma coisa, porque eu já consumi. O Joel J é um cara que pra mim é um cara que me ajudou muito a ter essa disciplina. Aproveita para reforçar o convite. Joel J, um dia esse podcast vai chegar em você, cara. Um dos meus grandes objetivos, não é sonho não, é objetivo, é sentar com ele e trocar uma ideia. No podcast do Canal Corretor. Eu acho que isso vai acontecer, não sei quando. Isso vai acontecer um dia. O João é um cara que me ajudou muito, assim. E você sabe que o seguro de vida dele e da esposa dele foi o que fechei, né? Ah, é? Foi o que fechei. Quando ele morava em Santos ainda e tal. Ele não tava lá no dia, tava lá só. Foi muito legal esse momento. E foi em parceria com um amigo meu também, que é corretor.
que a gente foi lá junto. A especialidade é plano de saúde e eu ajudava ele com vida, né? Então a gente foi lá pra poder vender. Mas o João é um cara que me ajudou muito, assim, de ter essa disciplina. E é uma coisa que eu pego muito hoje com os corretores, quando eu vou dar mentoria, consultoria. Porque às vezes não é nem produto, é preguiça mesmo dos caras não fazer o que precisa ser feito. A grande maioria não faz o que precisa ser feito. E eu aprendi isso na prática, né? Porque eu também era assim. E eu só mudei depois que eu comecei a executar. Hoje é fácil, né? Faz parte do DNA, mas... Acho que de fora o Joel. Tem uns outros caras que eu gosto, assim, mas... O Joel, pra mim, é o que vem na cabeça, assim, direto. É o cara Mas eu achei legal que você citou várias pessoas do seu... meio do seu círculo de convívio, né? Que às vezes a gente, quando pergunta sobre referências ou ídolos, as pessoas pensam em personalidades, né? Da mídia, ou pessoas que estão em posições de destaque, assim, pro grande público. E não, você tem como referências pessoas que estão ali, muitas vezes, no seu dia a dia, né? Sim, e reconhecendo a importância de cada um na sua trajetória. Isso é muito legal. Não, isso é muito legal. Eu sou grato a muita gente, meu. O Renato, da Movida também, foi o cara que me abraçou quando eu quis empreender. Então, tem muita gente boa, assim, pra... tem que ser grato, né, Mar? Porque... às vezes tem gente que aparece na nossa vida, não é nem pra... Não quer nada em troca, meu. Quer ajudar. Acho que é por isso que eu tenho um pouco disso também. E tem gente que fala assim pra mim, né, mas, meu... Tem que ter dinheiro, cara. Você fica dando informação aí, não sei o que e tal. Eu sou testemunha disso. Você sabe disso, né? Que você vê bastante coisa lá, né? No bastidor, manda, né? Direct lá no nosso Instagram. Você para responder todo mundo com atenção, pra tentar ajudar de alguma forma. Eu acho isso pra mim isso não tem preço, cara. Porque eu sei algumas pessoas que me ajudaram. E se eu puder... Uma coisinha assim que a pessoa ouviu o que eu falei ali, testou e deu certo... Putz, bastou, sabe? Foi... Então, A gente já tá se encaminhando pro final, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Vai. Que é a seguinte. Eu sei que cada episódio traz novos aprendizados e insights que, né, já passaram convidados incríveis pelo podcast, pelo Canal Corretor. Mas eu queria saber se teve algum episódio que te marcou em especial e por quê. Que me marcou? Não precisa ser assim, o melhor de todos. Não, mas algum episódio que vem à sua mente quando eu te pergunto isso. Cara, foram tantos assim, né? Eu, assim, eu vou falar pra você que o que mais me... Na hora que você fez a pergunta, o que veio na minha cabeça, tá? Uhum. É isso mesmo que eu quero. Foi o primeiro que eu fiz. E que foi aqui, nesse estúdio. Aqui em BH. Aqui, nesse estúdio. Eu sentado aqui onde... Só que eu tava aí, ó. Eu tava aí e o convidado tava aqui. Eu não lembro quem foi o convidado. Mas eu lembro o primeiro dia que eu sentei no estúdio pra gravar. Porque eu já tinha feito podcast em casa, né? Gravando, né? Em plataforma, tá? Você coloca lá o fone de ouvido, o microfone. É uma coisa. Aqui, quando eu gravei a primeira vez no estúdio, foi uma emoção diferente. Boa. E esse já era um dos projetos que você tinha lá atrás, quando você decidiu empreender? Que você falou que você tinha muitos projetos que você não sabia que não conseguiria colocar em prática onde você estava. O podcast, eu tomei a decisão de ter podcast em 2017. Foi quando eu comecei a escutar um que se chamava Resumo Cast. Que é ele até hoje os caras estão firmes lá, muito bom, inclusive. Tem outros que você acompanha hoje também? Nossa, um monte. Eu sou rato. Eu tô tomando banho e tô ouvindo podcast. Eu tô lavando louça, é podcast. Eu tô na academia, é podcast. Eu não escuto música, eu escuto podcast. Só que mas aí é bem amplo, assim, né? Que nem eu gosto de ouvir o Resumo Cast, que é resumo de livros de empreendedores. Gosto de ver... sobre mentalidade, assim, a parte de neuromarketing. Eu gosto de ouvir sobre psicologia. Eu gosto de ouvir sobre curiosidade. Eu gosto de ouvir sobre investigação criminal. É muito eclético, assim, sabe? E tem alguns que você acompanha de forma mais regular. Tem. Do Joel. O Joel vai ter que vir aqui, por favor. Façam essa mensagem chegar, esse episódio, esse podcast chegar até ele. Eu gosto do jeito que ele faz, né? Eu gosto do jeito... É engraçado porque eu não sei... Dizem, né? Que semelhante se conecta com semelhante, né?
E quando eu conheci o Joel a primeira vez, a gente tem muita semelhança. Posso falar rapidinho aqui? Claro. Tem espaço? Você me deixa falar? Primeira Autorizado. coisa, a nossa idade é parecida. 41 anos. O Joel, ele tem uma história sobre carro que é igualzinha a minha. Ele fala que um dos maiores arrependimentos que ele tem foi ter comprado um carro chinês. E eu também. Eu tenho um carro chinês lá que eu tô querendo vender e eu... Ainda não vendeu. Não, tá no bico já pra vender. O carro é bom, mas é chinês, cara, não tem mercado, é esquisito e tal. Toda a comunicação do Joel, quando eu vejo a comunicação dele, eu me espelho muito nele. Pra mim é uma meta, chegar no nível de comunicação que ele tem. Só que eu vejo que o meu estilo é parecido com o dele. E até antes de eu começar a acompanhar, eu já tinha esse jeitão, né? Esse negócio de falar com as pessoas. E quando você tá falando com a pessoa. Você tá aqui, ó, 100% presente. Tô falando com a Má, tô olhando pra você, nos seus olhos e tal. Então eu vejo muita coisa que ele tem, que quando eu comecei a acompanhar, e quando eu fiz a mentoria, que eu comprei o curso dele lá, quando eu fui lá pra Santos e tal, eu falei, cara, por isso que eu gosto, tudo que ele tem eu gosto de acompanhar, porque é o modelo que eu quero chegar. Você se identifica. Eu me identifico, sabe? É isso, ó. É um cara... esse estilão que ele tem é um estilo que eu gosto, que me conecta. E é o que eu quero fazer pro mercado de seguros. Muito bom. E eu não poderia deixar de te perguntar, de te pedir, na verdade, o que você pede para todos os nossos convidados, né? Que é uma frase, uma palavra, uma mensagem que vai ser traduzida simultaneamente para todo o planeta, que você quer deixar, né, sobre proteção ou... Eu acho que eu vou, ao invés de falar de proteção, vou quebrar um pouco o protocolo. Fique à vontade. Porque é uma frase, na verdade é um pensamento, que também é do Joel. Mas essa mudou fã a minha... Não, eu sou muito fã dele, muito fã. Eu acho que ele não faz ideia disso, não, mas eu sou muito fã. Claro que ele não faz ideia, né? Ele falou um negócio uma vez, se eu não me engano, essa frase é do pai dele. Se eu não me engano, foi o pai dele que falou pra ele isso. E quando eu escutei a primeira vez, eu me identifiquei muito, porque eu falei, cara, é sobre isso, né? As pessoas, de certa forma, terceirizam o que tá acontecendo na vida. E essa frase veio ao encontro do que eu acredito, que é: pense o que quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém dos seus resultados. Porque eu ainda vejo muita gente, especialmente no nosso mercado. Ah, mas não vou vender porque brasileiro não compra seguro de vida. Ah, mas eu não vou fazer porque tem que ligar para 50 pessoas no dia. Ah, mas não sei o quê. Cara, é um mimimi, é um chororô que eu escuto toda semana. Cara, se você não quer fazer, beleza, mas não culpa ninguém desse resultado que você quer manter. Então, pense o que quiser, faça o que você quiser. Só não culpe ninguém dos seus resultados. Isso aí. Espero que eu tenha honrado essa missão, essa grande responsabilidade que, né, recebi hoje de ser apresentadora do Canal Corretor por um dia, trocar de lugar com essa pessoa na bancada que já, né, faz isso aqui como ninguém. E a gente agradece o tempo de quem está aqui com a gente, tá nos ouvindo. Eu adorei conhecer mais da sua história, já conheci um pouquinho, mas eu acho que agora ter esse registro também, né, para a posteridade. É verdade, né? Não ficar cauda longa aí, eternizou agora. Mais alguma coisa, algum recado? Não, acho que primeiro te agradecer, obrigado pela ideia, que essa ideia foi sua, eu fico grato por isso, porque se dependesse de mim, acho que isso não ia acontecer. Talvez não agora, nunca tinha passado na minha cabeça. Não, a gente vai gravar mais. Tem várias outras coisas que me ocorreram aqui durante, mas eu não podia fugir muito aqui do nosso, né, pra não extrapolar tanto tempo, mas fiquei com várias curiosidades ainda para serem trazidas em outra oportunidade. Eu adorei, obrigado aí pela ideia, a condição, foi um bate-papo super legal, super gostoso, agradável. Vou mandar beijo, né? Porque eu nunca mando beijo, né? Mandar beijo pra minha mãe, Dona Marta, pro meu pai aí pra minha rainha Priscila, pra minhas princesas Isabelle e Evinha, pra galera que tá próxima, meus amigos aí, a galera que tá na trajetória. E... cara, obrigado. Foi diferente, né?
Mas eu curti demais. Ai, que bom. Valeu. Feliz. Também curti. Obrigada. Até a próxima. Sigam o Canal Corretor, @Canal Corretor no Instagram e assinem ou inscrevam-se, né? Não é assim. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube para acompanhar os próximos episódios. Valeu.